Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de junho de 2022. Rio aprova lei que prevê multa por discriminação contra autistas. O governador Cláudio Castro sancionou, nesta sexta-feira, 18, lei que prevê aplicação de multa em casos de discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Com autoria da deputada Tia Ju Rep, a Lei 9.622 poderá ser aplicada em casos que envolvem tanto pessoas quanto empresas. De acordo com a lei, atos discriminatórios contra autistas pode levar a multa de até R$4.000 para pessoas físicas e R$8.000 quando for cometido por empresas. A pessoa ou empresa também será advertida por escrito e encaminhada a palestras educativas sobre o tema. Poderá, ainda, atuar como voluntário em centros de atendimento a pessoas com TEA. No caso de agentes públicos em exercício, também deverá ser aberto um processo administrativo disciplinar para apuração da ocorrência. A lei define como discriminação qualquer forma de distinção, recusa, restrição ou exclusão, inclusive por meio de comentários pejorativos, por ação ou omissão, seja presencialmente, pelas redes sociais ou em veículos de comunicação, que anule ou prejudique os direitos das vítimas. Longo caminho na defesa dos direitos das pessoas com TEA, diz pai Marcelo Amaral, pai de 3 autistas e sócio da Clínica Priority de Niterói, avalia que qualquer instrumento jurídico que tenha propósito de proteger as pessoas com TEA é válido. Nesse sentido, obviamente enxergo com bons olhos a princípio essa lei. O problema, e nesse caso podemos abranger ao sistema judiciário do Brasil como um todo, é que temos muitas leis com o intuito de conceder direitos, mas na prática, a execução dessas leis se mostra um pouco complicada, afirma Marcelo. Ele conta que existem casos de famílias que têm liminares judiciais que obrigam os planos de saúde a custearem tratamento e medicação de crianças autistas, mas muitas vezes esses planos criam tantos problemas e atrasos no pagamento que faz com que a lei não funcione efetivamente. Aliás, essa é uma situação que tende a piorar caso seja aprovado no STJ o rol dos taxativos. O autismo na visão espírita representa uma experiência para o espírito em evolução. Na maioria das vezes as pessoas que sofrem deste transtorno são muito inteligentes, dominando assuntos, ainda que específicos. O autista pode dominar, portanto, uma determinada área do conhecimento como música, ciência ou matemática. A questão do desenvolvimento cerebral pode se dar pelo fato do espírito guardar dentro de seu inconsciente culpas e remorsos de erros que ficaram a ser reparados. Nós encarnados não conseguimos precisar qual o real motivo espiritual para aquele indivíduo sofrer com o autismo, porém podem ser espíritos que estão presos a seus sentimentos e que podem ter usado o poder de forma inadequada. A experiência do autista deve servir para o espírito desenvolver gradualmente a comunicação e a compreensão da convivência em sociedade. A família que acolhe uma criança com autismo deve oferecer amor e paciência, pois sua missão é contribuir com a sua evolução espiritual. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos encontramos a seguinte pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Allan Kardec explica que a reencarnação é imposta por Deus para que os espíritos possam evoluir até alcançar a perfeição. Para alguns, a reencarnação é vista como uma missão, para outros, uma expiação. Para alcançar a evolução plena, muitos sofrem muitos karmas da existência corpórea. Há ainda uma outra finalidade da reencarnação, a de colocar o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para fazer a sua parte que o espírito toma um corpo cumprir as ordens de Deus.
No livro Autismo, uma leitura espiritual de Hermínio C. Miranda, ele explica que reencarnação acontece de maneira compulsória, o espírito reencarna mesmo que não deseje retornar à Terra, com a sua vontade. Digamos que a entidade espiritual, movida por motivações que só ela pode explicar, decida com firme determinação não mais reencarnar-se, mas, de repente, se veja ante a contingência incontornável de fazê-lo. Aquele espírito pode não desejar reencarnar nunca mais, ou pelo menos não naquele momento, mas ele não tem escolha, por isso sente-se forçado e aprisionado pela sua gestão. E o que ele faz? Desinteressa-se pela vida e pelo mundo ao qual foi forçado a estar. O espírito não deseja a interação com a matéria, com os outros seres por alguma razão oculta, não vem programada para se interessar pelo mundo. Os nossos estímulos, atrativos, dores ou cansaço são desinteressantes, limitados para esses espíritos. Por isso, para estes espíritos que o espiritismo associa aos autistas, quanto mais rudimentar e precária a comunicação entre ele e o mundo ao seu redor, menor será o seu envolvimento com este mundo. Divaldo Pereira Franco esclarece que, sob o aspecto da doutrina espírita, podemos considerar a problemática do autismo como sendo uma provação para o paciente, que estaria recuperando-se de delitos praticados em existências passadas, assim como os seus familiares, especialmente os pais. Mediante as limitações experimentadas e os sofrimentos pertinentes, o espírito endividado refaça e liberta-se da carga aflitiva a que se encontra jungido, tornando-se, desta forma, uma verdadeira bênção. Outra sim, pode ser uma experiência iluminativa solicitada pelo próprio espírito, a fim de contribuir em favor de estudos científicos que irão beneficiar outros, ao mesmo tempo um esforço pessoal para o maior crescimento sociopsicológico. No primeiro caso, podem ocorrer transtornos obsessivos, produzidos pelas vítimas de existência anterior, que se comprazem em piorar o quadro de sofrimentos, levando o paciente à agressividade, ao mutismo e estados de aparente esquizofrenia. O Espiritismo dispõe de terapias valiosas, passes, água fluidificada, desobsessão, conversação paciente e edificante, música suave, conforme a sua reação ao ouvir, e muita perseverança do amor para que o mesmo sinta-se aceito e confiante. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.